que é o meio hipotônico, para o meio em que o solvente esteja em menor quantidade, que é o meio hipertônico. Tá certo? Uma pergunta: nós podemos morrer de tanto beber água, beber uma quantidade muito grande em um intervalo muito pequeno? Se não tivéssemos rins, poderíamos sim morrer. Por quê? Quando uma hemácia celular é colocada em uma solução hipotônica, ou seja, se eu comparar o meio interno da célula com a solução em que ela está mergulhada, a célula será o meio hipertônico e a solução o meio hipotônico. E aí, por osmose, a célula passa do meio hipotônico para o meio hipertônico. E aí, sendo o interior da célula o meio hipertônico, a célula vai absorver água. Pela célula sanguínea não ter parede celular, ela realiza a plasmólise. Acontece este fenômeno que é o rompimento da parede da membrana plasmática. E aí, sem hemácia, não há transporte de gases pelo organismo. Então, a gente não absorve mais oxigênio e não elimina o gás carbônico que produziu, podendo então o indivíduo ser levado à morte por sufocamento e não por afogamento. O inverso é verdadeiro. Se a gente não bebe água, a gente torna o nosso plasma sanguíneo um meio hipertônico em relação ao interior da nossa hemácia. Então, por osmose, a água passa do meio hipotônico, que é o interior da célula, nesse nosso exemplo, para o meio hipertônico, que é o plasma sanguíneo. E aí a célula sofre um fenômeno chamado crenação. Ela murcha, ela perde a água. Quando a célula está em um meio isotônico, a mesma quantidade de água que entra é a mesma quantidade de água que sai. Então, a célula permanece aí em isotonia, beleza? Ela permanece com o seu volume adequado. Uma célula vegetal não sofre esses fenômenos que uma hemácia por conta da parede celular. Então veja bem que o vacúolo, essa organela, ela serve para armazenar água. Então, por mais que ela absorva a água, fique túrgida, quando colocada em um meio hipotônico, a célula não rompe, porque a parede celular em amarelo evita. O mesmo vale para quando a célula é colocada em um meio hipertônico, ela perde água para a solução, porém a parede celular evita que ela crene, tá bem? Que ela murche totalmente, então ela ainda fica com uma reserva de água. Dúvidas até aqui sobre difusão e osmose, transportes passivos, onde não há gasto de energia? Onde mais a osmose acontece no nosso cotidiano? Temperar salada, comer batata frita. Então não se tempera uma salada de um dia para o outro, por que não? Se você coloca sal sobre o alface, o que vai acontecer? Qual é o fenômeno que vai acontecer com o alface para ele murchar? Quando você come batata frita, qual é a primeira reação do organismo? Sede. Por quê? Porque a batata frita na boca é o meio hipertônico, então você vai perder água. O sal atrai a água, tá bem? E aí vem o transporte ativo. Onde ocorre transporte ativo? Para o pensamento, ou seja, nos neurônios, para acontecer sinapse, e também para a contração muscular, coração, intestinos e músculos esqueléticos.
Esse transporte ativo recebe um nome, bomba de sódio e potássio. Então, através de uma proteína da membrana plasmática, acontece esse transporte ativo. E aí, através da bicamada fosfolipídica, acontece a osmose, tá bem? Então, só uma observação. Através da bicamada fosfolipídica, osmose, através da proteína, transporte ativo. O transporte ativo, ou a bomba de sódio e potássio, por não obedecer o gradiente de concentração, gasta energia. Então, ela utiliza o ATP para bombear sódio de dentro da célula para fora da célula. Ou seja, do meio hipotônico, onde tem pouco sódio, para o meio hipertônico, onde já tem muito sódio. E para que a proteína realize essa função, ela mude a sua configuração estrutural, é preciso energia. E aí gasta energia para mudar a configuração dessa proteína e ela liberar o sódio para fora. E depois que ela libera o sódio, ela fica desse jeito. E aí ela pega um potássio e joga esse potássio para o meio intracelular. Do meio em que tinha pouco potássio para o meio que já tinha muito potássio. Nessa representação, nós só vemos os quadradinhos representando o sódio. Então, o meio intracelular é hipo em sódio e o meio extracelular é hiper em sódio. Gastando energia, o sódio é mandado do meio hipotônico para o meio hipertônico, desobedecendo o gradiente de concentração. Tá bem? Mas é potássio também por quê? O potássio faz o caminho inverso. Ele passa do meio extracelular para o meio intracelular. O potássio está em baixa concentração no meio extracelular e está em alta concentração no meio intracelular. Então é tão difícil para o sódio sair quanto é para o potássio entrar. Então eu uso um exemplo para explicar tanto difusão como transporte ativo. Então imagine você pegando o metrô em dia de jogo do Corinthians. Então imagine que você esteja na plataforma da estação Sé. A plataforma está vazia. Então você está lá sozinho. Então a plataforma é o meio hipotônico em corintiano. Quando o trem chega, a porta do vagão se abre, você se depara com um monte de corintiano lá dentro. Então, em relação à plataforma, o vagão é o meio hipertônico em corintiano. Então, como que você vai entrar nesse vagão? Pedindo licença, com um jeitinho, ou gritando vai Corinthians, dedo no olho, cotovelada? Você vai gastar energia para sair da plataforma onde você está sozinho, hipotônico, para entrar no vagão, onde já tem muito corintiano, hipertônico. Então você entrou, você gastou energia para passar do meio hipo para o meio hiper. Isso é o transporte ativo. Quando chega em Itaquera, no Arena Corinthians, você precisa se esforçar para sair do vagão? Não. Os corintianos vão te levar para fora do vagão. Ou seja, o corintiano estará passando do meio mais concentrado, que é dentro do vagão, para a plataforma, que é o meio menos concentrado. Ou seja, do meio hipertônico para o meio hipotônico, sem gastar energia. Então, este é um exemplo de transporte ativo, bomba de sódio e potássio, e difusão. Então, para você entrar, gasta energia. Transporte ativo. Para você sair, não gasta energia. Difusão. E aí, no caso, a difusão é sim.